Boa noite e boas-vindas a todos os amigos que se reúnem conosco neste momento doutrinário, onde conversaremos sobre os ensinamentos do Mestre Jesus, pela ótica da doutrina espírita. Que possamos nos concentrar, acalmando nossos corações, nossos sentimentos mais íntimos, meditando na prece e elevando o nosso pensamento ao alto, entrando em sintonia com os nossos benfeitores e amigos de luz. Que possamos nos manter nessa harmonia, com pensamentos elevados, sobre a luz da espiritualidade maior. Abertos ao recebimento do amparo, do auxílio, sempre necessários ao nosso esclarecimento, para o enfrentamento das dificuldades encontradas na caminhada percorrida. E na certeza de nunca nos faltar este iluminado socorro, possamos nos manter resilientes na trajetória, auxiliando o nosso próximo dentro da sua dificuldade, reforçando em nós mesmos a necessidade da compreensão, da paciência, da humildade e da caridade que Jesus nos ensinou. Que Deus permita que nos mantenhamos com o coração imerso nessa luz divina, banhados de mansuetude, para melhor captarmos e recebermos a sua mensagem, de maneira que possamos praticá-la e, aos poucos, irmos corrigindo as nossas imperfeições. Que o bom ânimo nos acompanhe para alcançarmos esse objetivo por meio do trabalho e da vigilância constante. Que assim seja. E, nesse momento, conversaremos sobre as diversas ocorrências que acometem a nossa sociedade de maneira coletiva. Os acidentes naturais, ou não, que acabam por conduzir um número grande, demasiado, de irmãos ao mundo espiritual, por meio do desencarne coletivo. São terremotos, maremotos, furacões, tsunamis, desabamentos de terra, acidentes de todas as espécies, aéreos, rodoviários, marítimos, bem como as enfermidades, né, que assolam a vida física no nosso mundo. Desde as doenças mais comuns, mais conhecidas, até as novas, as endemias e pandemias, que culminam em momentos de muita comoção. Nesses momentos, as pessoas descrentes, ou para aquelas que a fé ainda é frágil, é uma fé incipiente, fomentam questionamentos interiores e alimentam inseguranças, indagando o porquê desses acontecimentos. Como Deus permite essas situações acontecerem? Pois que geram sofrimentos e danos físicos e morais. E ainda questionam mais além. Por que essas situações atingem tanto pessoas de bem, como pessoas delinquentes, pessoas jovens, crianças na tenridade, que há pouco iniciaram sua jornada. E o Espiritismo, a doutrina espírita, nos auxilia, pois que, sendo uma filosofia de vida,
alimenta o nosso raciocínio e ilumina o nosso discernimento. Pois que temos em Deus a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, como nos informam os benfeitores, na questão número 1 do Livro dos Espíritos. Isso quer dizer que todas as coisas por ele realizadas hão de ser inteiramente perfeitas. Lembra-nos que muitas coisas ignoramos, desconhecemos, e tantas outras esquecemos. O Espiritismo, ele sana os questionamentos íntimos que emergem desses acontecimentos. Ele auxilia para o enfrentamento dessas dificuldades, as quais explica ainda serem necessários à nossa condição de espíritos imperfeitos, que ainda somos. Nos apresenta a responsabilização de tudo que é realizado por nós, do que lembramos, bem como do que não recordamos. E no livro Obras Póstumas, o espírito Clélie Duplantier, um dos membros da equipe do Espírito de Verdade, responde um questionamento do codificador, referente às desencarnações coletivas. Nos auxilia a melhor compreender esses acontecimentos, os quais são necessários ao progresso e desenvolvimento dos mundos e, consequentemente, dos espíritos que neles existem. A benfeitora, ela nos explana que cada indivíduo pode cometer ações contra a consciência cósmica, contra a sua própria consciência, em 3 níveis gerais. Atos e desatinos cometidos como indivíduo, atos e equívocos cometidos em família e na coletividade, na sociedade. Os cometidos como indivíduo, a sós, podemos exemplificar como os vícios que carregamos. O tabagismo, o alcoolismo, hábitos esses que vão destruindo o próprio organismo de quem o pratica. Ainda podemos citar as pessoas com más pensamentos. O irritado, o violento, o mentiroso, que realiza esses males sobre si mesmo. Energias que alteram a si, física e moralmente. Mesmo que seja direcionado a outros. A criatura sozinha que realiza. Então, se faz natural, sobre a lei de causa e efeito, que esses indivíduos retornem em outras ocasiões, as quais repararão as atitudes individuais realizadas no pretérito. Podemos mencionar o tabagista de ontem, retornando hoje, portando de distúrbio asmático, de bronquites, cânceres, entre tantas outras mazelas resultantes do vício que consumiu do seu fluido vital, deixando marcas as quais o acompanham, até que sejam depuradas. Esse indivíduo, ainda que reencarne numa família que o ame, não deixará desenvolver as situações necessárias à reparação de suas escolhas realizadas no pretérito, de maneira individual, a cada um de acordo com as suas obras. E somente a reencarnação e a compreensão das leis morais que norteiam o nosso processo de redenção espiritual podem elucidar toda a diversidade de aflições e tormentos que ocorrem atualmente. Deus, soberanamente justo e bom,
permite que reencarnemos para que possamos resgatar os equívocos cometidos ulteriores, em caráter individual. Ou seja, ninguém pode fazer nada por ele, pois que quem agiu foi ele, e o resgate é individual. E o segundo nível são os atos e desatinos cometidos no núcleo familiar. E aí temos, por exemplo, os filhos, que cometem crimes e são acobertados pelos pais. Ou então que cometem crimes em conjunto, com pai e mãe, traficam drogas, praticam roubos, fraudes. O tempo passa, retornam todos ao mundo dos espíritos, dão-se por conta dos equívocos que cometeram e sentem a necessidade de voltar para resgatar com a sociedade esses erros que cometeram no grupo familiar, o mesmo tronco genético. E observamos famílias inteiras onde todos possuem a mesma doença. Todos são cardíacos, todos hipertensos, todos desenvolvem cânceres a uma certa idade, todos têm Parkinson, Alzheimer. E aí o materialismo diz que isso é genético. Mas tudo que nos acompanha na reencarnação nos alcança por via genética. Pois que, se indagarmos a quantidade de famílias que existem sem disposição alguma para problemas de saúde, por que que eu nasci em uma com propensão à doença? Por que Deus me colocou nesse campo genético? Por que precisamos? Por que merecemos? Somos responsáveis pelos atos e atitudes que cometemos e escolhemos cometer. Então, aqueles equívocos cometidos em conjunto retornam para serem trabalhados e resgatados em conjunto familiar. Também ocorre de famílias que não possuem problemas algum de saúde, mas acabam por não conseguirem melhorar financeiramente. Pais que não conseguem empregos ou, se conseguem, não suprem a necessidade da família. E acaba que os filhos, desde cedo, necessitam ajudar, acabam sendo retirados das escolas. A família reencarna para esse tipo de expiação. Em sociedades que pouco ou não se preocupam com as questões sociais, vindo reparar com a sociedade o que foi cometido anteriormente. Aqui nos remetemos aos problemas enfrentados na saúde física e na saúde social, os quais são enfrentados no conjunto da família, onde toda a família padece de maneira mais intensa ou menos intensa, de conformidade com as faltas cometidas por cada um. Percebemos, então, que as coisas não acontecem no nosso mundo casualmente. Não são ao acaso que ocorrem, e sim são causais. E como eu sou responsável pelo que eu pratico, também sou responsável pelo reparo, podendo, graças a Deus, reparar e sanar os equívocos cometidos. E à medida que compreendemos isso, compreendemos que mesmo que com as dificuldades,
podemos alterar a maneira de enfrentá-las e agir de forma positiva no que pode ser trabalhado. Porque o que é necessário a cada um enfrentar, será enfrentado. Mas a maneira como encaramos hoje repercutirá no meu futuro. Pois que hoje estamos enfrentando os resultados do pretérito. Estudar, mudar hábitos, ir se libertando, tratar da saúde, mudar de contexto, reconhecer as atitudes ainda viciosas. E Raul Teixeira, ele dá o exemplo da sua própria trajetória nessa reencarnação, quando ele conta que reencarnou numa família de hipertensos, pai e mãe hipertensos, sendo ele hipotenso. E que a sua mãe desencarnou quando ele tinha 4 anos. Seu pai, necessitado de trabalhar, o colocou no internato. Então, experimentou da orfandade de pai e mãe. Ele relata que o que era preciso resgatar com eles, com a família, era a orfandade, não a patologia. Isso pelo mau uso da família, pelo desrespeito à família, pelo desrespeito à mãe em outra oportunidade, mas não a patologia em si. Observamos que acontece a ligação necessária entre as criaturas, de maneira que todos resgatem, dentro das suas necessidades, os equívocos cometidos. Os erros que cometemos como indivíduos, resgatamos como indivíduos. Os erros que cometemos no contexto familiar, resgatamos com o retorno no contexto familiar. Mas há um terceiro ramo de equívocos que cometemos. O de cidadão, no conjunto social, englobando aqui todo tipo de preconceito contra homossexuais, contra pretos, contra brancos, contra gordos, contra magros. Também podemos citar as investiduras dos cargos políticos, que usufruem desses cargos para realizar atitudes prejudiciais aos demais. Então, ocorre que a atração pela energia gerada desses equívocos faz com que, em momentos permitidos por Deus, haja reunião desses irmãos que incorrem no mesmo ato, para que ocorra o seu retorno ao mundo espiritual de maneira conjunta, no mesmo momento, em um navio, em um avião, num incêndio, num desabamento de terra. Juntam-se toda uma leva de pessoas com o mesmo tipo de débitos. E isso não quer dizer que tenham realizado a mesma atitude, mas que incorreram no mesmo artigo. No preconceito, no furto social, na exploração humana, na política, entre tantos outros. Acaba que muitas vezes vamos fingindo que não existe da nossa parte esses atos lesivos à sociedade, que são atos cometidos somente pelos governantes, por exemplo. E temos o exemplo do funcionalismo público, que diminui o seu período trabalhado diariamente, muitas vezes, devendo assim tempo trabalhado à sociedade. A cada minuto que chega atrasado, ou mesmo sai antecipadamente dos horários devidos, cria débitos para com a sociedade.
mas não admite ser chamado de ladrão por causa disso. Da mesma forma que roubar um grande aporte de dinheiro é crime, mas eu não devolver o troco que recebo a mais, não é. Porque era tão pouco. Nem se deram por conta do equívoco. Mas eu não aceito ser chamado de ladrão por causa disso. Erros que, pouco a pouco, calculados como pequenos e pequeninos, vamos praticando diariamente. Ao longo da existência, se acumula uma dívida imensa. E por isso que nos reencontramos na sociedade reclamando das mesmas coisas. Dos políticos, das enfermidades, das catástrofes naturais ou não. Mas lembremos que foi este o mundo para o qual nos candidatamos. E isso só acontece de acordo com a nossa necessidade. Cada qual dentro da sua individualidade ou mesmo coletividade. Então, observemos a dimensão da sabedoria celestial, sendo que nos concede somente aquilo que é permitido. Pois que se assim não fosse, Deus não seria imensamente justo e bom. A reencarnação e a compreensão das leis morais que norteiam o nosso processo de redenção espiritual poderão elucidar toda a diversidade de aflições, tormentos que ocorrem atualmente. Ainda Raul fala que o benfeitor Camilo menciona sempre que pelo mundo se encontram injustiças, criaturas injustas, mas nunca injustiçados. Porque aquilo que fazemos, porque aquilo que sofremos, que estamos sofrendo, tem razão, tem alguma razão. Certamente, no mundo espiritual, quando nos foi concedida a bênção do recomeço em nova existência terrena, fomos ajudados por amigos e benfeitores espirituais que intercederam por nós, empenhados na nossa reabilitação moral perante a lei divina. E aceitamos a programação reencarnatória. E a benfeitora Joana de Ângelos, ela nos elucida quando ela nos diz: respiras no clima que te é necessário ao progresso liberativo. Não reclames. Agradece a Deus a oportunidade de seres aquele que exemplifica entre lágrimas o que os outros fruem, por enquanto, entre sorrisos. Não te queixes, nem relaciones ingratidões. O ingrato sabe que o é. Quanto a ti, segue em frente. E a doutrina espírita nos convida a fazermos o melhor hoje. O nosso melhor na oportunidade que temos, no local onde estamos. Na convivência familiar, na convivência em sociedade. Sejamos e façamos o melhor que estiver ao nosso alcance hoje, deixando para trás assim os equívocos cometidos. Que assim seja, meus irmãos, e uma excelente noite a todos.